Ok, vamos começar novamente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta casa que nos acolhe com amor, com carinho, que todos vocês possam se sentir abraçados pela espiritualidade amiga. Eu vou pedir a vocês que dêem uma olhada no celular, retire o som. Se precisar atender alguma ligação, pode atender, mas aí eu peço para que atende lá fora, né? Para que não atrapalhe a palestra, o nosso estudo. Então, agora eu vou passar para a nossa amiga Vilma, que ela vai fazer a nossa leitura inicial. Boa tarde a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso caro Francisco Cândido Xavier, psicografia pelo Espírito de Emmanuel, o servo de Jericó, dizendo que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Lucas, capítulo 18, versículo 41. O servo de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse servo honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes desse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso. Vamos fechar os nossos olhos da alma e colocar em nossa mente a imagem de Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão fraterno. E vamos agora caminhar em direção a Ele e vamos abraçá-lo. Vamos sentir o seu amor. Vamos sentir o seu abraço.
E vamos agradecer a Ele. Agradecer por estarmos todos aqui unidos em seu nome. Vamos agradecer pela oportunidade que Ele está dando a cada um de nós. E com este abraço fraterno, nós vamos ouvir os seus ensinamentos. E vamos pedir a Ele para que nos auxilie a manter os nossos ouvidos da alma, para realmente ouvir e, quando sairmos daqui, colocar em prática os seus ensinamentos em nossa caminhada. Que Ele sabe do nosso tempo para colocarmos os seus ensinamentos em prática. Ele está auxiliando a cada um. Não tenham pressa, não se sintam incapazes, porque Ele vai dar o tempo que cada um de nós vai precisar. Mas Ele sabe que nós iremos, um dia, colocar todos os seus ensinamentos em prática na nossa caminhada. E naquele momento que nós sentirmos que não estamos dando conta, peçamos ajuda a Ele. Pode pedir, Ele vai nos ajudar. Sempre. Em qualquer lugar que você esteja, Ele vai te ouvir. Faça seu pedido de coração e mantenha essas energias do abraço no qual cada um recebeu dele. Que assim seja. Agora eu vou passar para nossa palestrante, Adriana Sarmento. Ela é da Casa Comunidade Espírita Esperança. E o tema dela, Obreiros do Cristo. Que todos nós possamos aprender a ser. Boa tarde. Com muita alegria, com muita satisfação, nós agradecemos ao Pai, Deus nosso Criador, ao Senhor Jesus, nosso amado mestre, amigo, nosso companheiro, nosso tudo que nos ampara, que nos assiste, que nos ama profundamente. Agradecemos a casa que nos concede essa oportunidade de trabalho, de estarmos aqui reunidos para refletirmos um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus. E nessa tarde de hoje, vamos recordar quando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5, tem esse título, Obreiros do Senhor, que é exatamente o nosso tema deste dia de hoje. Então, nós vamos recordar quando Jesus nos disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Essa passagem está em João, capítulo 14, versículo 21. E temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, versículo 5, que mencionamos, e diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Para a transformação da humanidade. Ditosos serão se houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro modo senão com
Então, essas duas passagens nos falam. Só um minutinho, vamos fazer uma gambiarra aqui, o pessoal da sala virtual te ouvir melhor, porque está falhando. Aí você não vai ouvir, porque senão vai atrapalhar. Tem que prender em mim, só quero prender em você o microfone. Isso até a gente comprar os equipamentos, tá, pessoal? Bota aqui, ó. Aqui, ó. Ah, que ótimo. É isso aí? Não, não vou prender. Coisa da tecnologia, né, gente? Então, vamos ver se agora vai ficar melhor. Então, nessa passagem, ele nos fala da importância da transformação da humanidade, né? E nós trabalharmos no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel, sem outro objetivo, né? Senão a caridade. Então, os espíritos superiores, eles olham por nós a todo momento, e nas leis divinas não há em nenhum momento passagem que fala de isolamento. É importante nós estarmos juntos, convivendo uns com os outros. O isolamento, ele acaba nos deixando distantes daquele que podemos auxiliar e de quem nós podemos receber o auxílio, do aprendizado necessário que todos temos. Então, não há lei que apoie isolamento, a lei divina que apoie isolamento. E se o trabalho ele é escola para a nossa alma, esse convívio social é a pedra de toque, é a pedra fundamental para que nós possamos aprender a conviver, aprendermos as leis divinas, a desempenhá-las, entendermos o que é a caridade e, de toda forma, nós conseguirmos aproveitar esse grande momento que vivemos aqui, nesta existência, neste corpo físico, convivendo uns com os outros. Virtude que nós não colocamos em experiência é como se fosse um metal que nós não viéssemos a ferir, que não viéssemos a utilizar, como se tivéssemos uma enxada que tivesse encostada num canto e não tivesse sido utilizada. A virtude, ela precisa estar em experiência, precisa estar sendo utilizada, até para que nós possamos aprendê-la mais e para que nós possamos crescer em espíritos também. E o talento, quando ele é anunciado de uma forma geral, mas ele não é exercido, a mensagem nos ensina que é como se fosse uma peça no museu, né? Então, nós precisamos dar um fim útil. E essas são palavras de Emmanuel. Esse texto chama-se Diante da Vida Social. E está sendo esclarecido por Emmanuel. Nós não podemos ter virtudes nem talentos como peças de museu, que apenas fica para a exposição, mas que utilidade nós estamos fazendo das nossas vidas, das virtudes que estamos desenvolvendo, dos talentos que estamos desenvolvendo. Então, eles não podem ficar parados. Recordando que o tema da tarde de hoje é Obreiros do Senhor. Então, estamos iniciando falando de quê? Talentos, virtude, trabalho, convívio social. Observa que está tudo entrelaçado com esse tema Obreiros do Senhor. E Emmanuel também nos fala que ninguém mostra aprimoramento inicial se ele ficar distante da luta. As dificuldades que por hora nos surgem, elas nos fazem com que nós venhamos a desenvolver o raciocínio, a inteligência, o amor, a caridade, a paciência, desenvolver todos esses talentos que Deus plantou em todos nós. E essa luta, essa dificuldade do dia a dia é que vai nos ajudar a aprimorar. Porque uma vida de almofadas, uma vida de bonança, está tudo bem. Né? Mas na hora que vem a tempestade é que o marinheiro vai aferir a sua capacidade de domar o barco, né? a sua desenvoltura em lidar com aqueles problemas, a tempestade do barco sacudindo para um lado e para o outro, é nessa hora. Mas se ele vai em mansidão sempre, todo sempre, por todo sempre, nem ele mesmo vai ter condições de aferir a ele próprio. Então
Peraí, eu me conheço, qual é a minha condição? Até que ponto eu consigo ir? Onde eu preciso mais evoluir um pouco? Então, são essas dificuldades da vida que vão, essas lutas da vida que vão nos ajudar a nós realmente aprimorarmos espiritualmente. Então, todos nós somos chamados à edificação do progresso. Todos nós, sem exceção, ninguém foge à lei divina. E é nosso dever nos melhorarmos, colaborando com aqueles que estão à nossa volta. Então, já começamos a falar dos obreiros. É dever da vida, é lei divina, nós aprimorarmos em espírito, colaborando com aqueles que estão à nossa volta. Então, se nós pensarmos que o bem para nós é necessário, nós vamos entender que levar este bem para o outro é de grandíssima e maior importância. Porque, além disso, estaremos cumprindo com a parte que nos toca na obra da criação, conforme o Livro dos Espíritos nos ensina qual o objetivo da reencarnação. Nós evoluirmos em espírito e cumprimos com a parte que nos toca, com aquilo que cabe a cada um de nós, colaborando com o Pai para que o mundo, para que a criatura se torne melhor. Mas para que isso aconteça, é necessário nós estarmos sempre levando o bem. Vamos comparar com a natureza, né? O céu, nós temos um céu lindo aqui agora, tá? Trazendo para nós a claridade, sem distinção de pessoas. Está clareando o dia para todos. Nós temos as fontes que nos oferecem água para saciarmos a nossa sede, sem distinção. A água é para todos. O rio corre oferecendo água para as plantas, para os animais, para as pessoas, distribuindo para todos, indistintamente. Assim como também as árvores, né? Aqui na casa tem árvores, oferece frutos para todos também, sem distinção, buscando cumprir o seu papel na natureza, nos alimentando, nos nutrindo com seus frutos, sem distinção. Assim a lei divina com todos nós, nos ensinando que este doar, esta caridade, este amor é importante que seja sem distinção, como o céu, como as plantas, como as fontes, como as árvores, não termos distinção uns com os outros. E Emmanuel fecha dizendo assim: felicidade sozinha é egoísmo. Sempre que dividimos nossa felicidade com os outros, a felicidade retorna aos nossos corações, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Né? Então, após essa singela introdução que nós fizemos, nós vamos traçar algumas observações, relembrando esse item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, titulado Obreiros do Senhor. Então, se nós entendermos que os obreiros do Senhor são aquelas criaturas perfeitas, se nós entendermos que os obreiros do Senhor são aquelas criaturas consideradas anjos em perfeição, nós estaremos cometendo um grande desastre. Porque a mensagem não é essa, né? E esse desastre vai acabar nos afastando da obra que nos cabe realizar, para a qual a vida nos chama. Porque realmente os obreiros, eles são sim espíritos elevados, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos ampliar a nossa visão nesse sentido de obreiros do Senhor. Vamos recordar que o trabalho no mundo espiritual superior, o trabalho que ele realiza, não é trazer anjos do céu, não é trazer esses espíritos do céu, mas é nos tornar, nos transformar em espíritos que se elevam, para que nós possamos realizar
a nossa tarefa, nos tornando trabalhadores abnegados na seara do Senhor. Então, existem os espíritos superiores que nos amparam, sem dúvida. Eles estão à nossa volta, nos conduzindo para nos tornar melhores. Mas quando se trata de obreiros do Senhor, na mensagem do item 5 do capítulo 20, a mensagem nos fala, não está falando somente de espíritos perfeitos, de anjos, mas daqueles que vêm do céu para nos tornar espíritos a caminho da perfeição, para que possa nos despertar, para que nós possamos então nos tornarmos verdadeiramente trabalhadores na seara do Senhor. Vamos recordar a parábola do bom pastor. Lembram? Aquele pastor que saiu com as ovelhas, uma se perdeu e ele foi lá então, deixou as 99 e foi buscar aquela ovelhinha perdida, né? Pois então, essa passagem, ela também tem ligação com o nosso tema de hoje. Por quê? Porque estes 99 que acompanharam a todo tempo o pastor, que não deixaram o pastor, que não buscaram um outro caminho, que não se perderam no caminho enquanto estava ali pastoreando, essas 99 são aquelas que estão prontas, que estão lá unidas ao pastor, junto a ele, o seguindo o tempo todo. Mas tem aquela ovelhinha perdida que, quando saiu com o pastor, ela buscou um caminho diferente e se perdeu. Então, ela traz imperfeições. E o Senhor, na passagem, nos fala o quê? Que deixou as 99, porque elas já estão prontas, já estão preparadas, estão ali seguindo ele certinho, direitinho, sem desviar caminho, sem buscar atalhos. E vai lá buscar aquela que está perdida, aquela que ainda, né, precisa de ser acolhida e precisa de mais entendimento para que ele possa integrá-la ao rebanho daqueles, então, que já estão um pouco mais sabedouros. Então, o Pai vem buscar. Vamos recordar a parábola do semeador, né? Primeiro a semente caiu na beira do caminho. Os pássaros foram e levaram as sementes. Depois ela caiu nas pedras. Elas caíram e morreram porque a raiz ali era tão superficial que queimou e elas morreram logo. Mas elas também caíram no espinheiro. E lá ali elas cresceram um pouquinho, mas não deu frutos. Até que a semente caiu em terra boa, onde ela produziu 30, 60 e 100 vezes. Essa passagem, essa parábola que fala que a semente cai na beira do caminho e é totalmente perdida, até que ao final cai em terra boa e é totalmente aproveitada, está falando também da nossa evolução, que a mensagem em algum momento chega para nós e nós perdemos essa mensagem, ela acaba não chegando até nossos corações porque nós deixamos que ela parta. Depois a mensagem vai se aproximando de nós, cria uma raizinha. Mas às vezes nossas imperfeições não deixam que essa raiz se aprofunde. Aí essa raiz seca e a plantinha morre. E o nosso bom ânimo acaba morrendo. O nosso entendimento não vai adiante. Depois então aquela semente que é a mensagem do Evangelho cai por entre as pedras, que muitas vezes somos nós ali, onde tem um pouquinho de terra, nasce uma plantinha, mas ela não dá frutos, porque o espinho, né, as imperfeições nossas, e permitimos que as imperfeições do mundo abafem tudo de bom que está nascendo, então aquela plantinha que estava desenvolvendo, que somos nós, acaba definhando. Até que então nós evoluímos mais ainda, e agora a terra dos nossos corações já está boa. Já está boa, então agora quando cai a semente, nós conseguimos entender a mensagem, conseguimos aproveitar desta mensagem, e já não somos mais aquela ovelhinha que está tão perdida, mas agora sim, nós vamos produzir. Nós vamos agora deixar com que frutifique. Vamos entender, compreender e vamos, pelos nossos atos, levar essa mensagem do Evangelho à nossa volta, cumprindo com a parte que nos toca na criação. Então, é o Evangelho que está ali sendo divulgado de alguma forma e nós buscando aprender esse Evangelho para levá-lo
onde for. Recordando mais uma vez o nosso tema, obreiros do Senhor, né? Então, nós vamos ver que este ajudar, este amparar, a erguer, a reerguer aqueles que estão caídos, de alguma forma, cabe a cada um de nós termos olhos para observar como estão aqueles à nossa volta. Quando também tantos nos observam e vêm nos oferecer uma palavra de apoio, uma palavra de amparo. Tantos à nossa volta também estão assim em algum momento. Nós não caminhamos sempre bem, assim como também não caminhamos sempre em dificuldade. Mas temos aqueles momentos de um refrescar, né? Depois vem uma fase mais difícil e assim nós vamos seguindo adiante também. E quando a mensagem nos fala que nós estamos sendo convidados para o serviço do bem, é porque o serviço no caminho do bem é que pode nos adiantar, nos acelerar os nossos conhecimentos, pode aprimorar os nossos sentimentos. Muitas vezes fazendo coisas aparentemente grandes, uma palavra amiga, um ouvido amigo, uma presença amiga, uma visita que se faça, uma prece que se faz pelo outro. É disso que nós estamos falando. E a cada um cabe aquilo que foi planejado para a sua encarnação. Então, quem não aproveita esta oportunidade divina, Emmanuel está aqui dizendo, neste texto, que ele fala: quem não aproveita a oportunidade divina, apegando-se ao comodismo ou de displicência, aos seus defeitos, desculpando-se com as imperfeições naturais que ainda carrega, se afasta do cumprimento do dever espiritual. Então, olha o que ele nos disse aqui. Se nós não aproveitarmos este momento que temos para buscarmos amparar uns aos outros, nós estamos fugindo por acomodação ou indisciplina do nosso dever espiritual. Então, ele usou comodismo, indisciplina e fechou dizendo que é um dever espiritual que cabe a cada um de nós. E se nós pararmos para pensar, que dever gostoso. Porque é um dever de ajudar, é um dever de amar, é um dever de contribuir, é um dever de fazer o bem. Que para nós, que somos aprendizes, ainda entendemos como dever. Mas com o tempo, com a prática, isso se tornando espontâneo em nossa vida, nós vamos começar a entender que isso não é um dever, isso é a melhor coisa que se tem para nós fazermos. Que é gostarmos do outro, que é ajudarmos o outro, que é colaborarmos com o outro. O que há de ruim nisso? Por que então para nós é um dever? Porque ainda não temos a maturidade espiritual suficiente para compreender que o bem que se faz é amar, é contribuir. E vamos pensar, é tão bom quando alguém nos ajuda, é tão bom quando alguém nos ouve, é tão bom quando alguém nos assiste, nos ampara. É tão maravilhoso quando alguém se aproxima de nós, põe a mão no ombro e pergunta: seu rostinho está diferente hoje, o que você tem? Como é que eu posso te ajudar? E por mais que seja algo tão íntimo que nem se possa dizer, mas só de ouvir já nos recarrega a bateria, já nos dá um ânimo. Puxa, alguém se importou comigo. Não, eu tenho que me erguer, eu tenho que levantar, eu tenho que seguir adiante. E às vezes nem falamos nada, mas alguém observou com esse olhar, né, cuidadoso. E num relance percebeu, fulano não está bem, deixa eu ir lá, dá só um toque para dizer assim, olha, conta comigo, eu estou aqui.
Entende? Quando Cristo nos fala para fazermos o bem uns aos outros, não está falando de grandes obras, de perfeição. Quando ele menciona os obreiros, como disse aqui acima, ele não está falando de anjos do céu e de espíritos superiores. Ele está falando de quê? De nos transformar para que nós possamos nos tornar espíritos que se elevam. Em nenhum momento da nossa fala hoje, vocês vão ouvir falar de tem que ser perfeito. Pelo contrário. Porque o Cristo gosta de nós como nós somos, do jeitinho que nós estamos agora. Ele nos ama profundamente, igualmente, indistintamente. Mas Ele quer nos ver melhor. Ele vai fazer de tudo para nos colocar em condição melhor daquela que nós nos encontramos hoje. Então, seguindo, ele nos fala que o comodista, né, é aquele que de algum momento, em algum momento, será sacudido. Em algum momento, se nós nos permitirmos ficar em comodidade, a vida vai nos sacudir, nos fazer movimentar, para que nós possamos dar alguns passos que vai ser a nosso próprio favor. E ele fala também que aqueles que estão em sofrimento, que é muito grande na Terra, não é tão maior quanto a comodidade daqueles que estão vivendo hoje neste aconchego de está bom assim, não preciso fazer nada, eu não faço mal, então está tudo bem, né? Mas o Evangelho nos coloca que a fé sem obras é morta. O Evangelho nos ensina que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É necessário fazer o bem. E vamos voltar àquela fala dessa coisa gostosa que falamos até hoje. Olha o Evangelho precisando dizer para nós que é preciso fazer o bem. Sendo que quando o Pai nos criou, Ele nos dotou de todas as virtudes. E os mentores a todo instante falam para nós o quê? Que nós precisamos despertá-las, nós precisamos despertar a virtude em nós. E esse despertar só vai acontecer na experiência, na prática, na vida, naquela ligação que fazemos para alguém e perguntamos, como você está? Naquela ligação que alguém nos faz e pergunta como você está. E não só mandar aquela mensagem, né? Que a gente escreve um negocinho, aperta o botãozinho ali e a mensagem vai, já fazer outra coisa, nem lembra mais, nem lembra mais que mandou mensagem, né? E antes disso tudo, que a tecnologia é maravilhosa, nós somos a favor, mas nós falávamos mais uns com os outros, nós conversávamos mais uns com os outros, né? Quando terminava a reunião, eu lembro que a gente ficava ali na porta que ninguém ia embora, todo mundo conversando, e para fechar a casa tinham que botar a gente quase assim, vamos gente, tem que fechar a casa, vamos, a gente conseguir sair do prazer que se tem em se conversar. Mas hoje em dia existe essa acomodação. Ah, depois eu mando a mensagem, né? Aí manda a mensagem, não precisa conversar. Aí não precisa mais conversar, né? Quando é exatamente conversando que nós vamos nesse diálogo fraterno com os outros, aprendendo, evoluindo, crescendo uns com os outros, um amparando o outro, né? Então, nós encontramos no livro Boa Nova uma mensagem, uma passagem que nos conta a respeito do Cristo. Ele tinha acabado de chegar numa cidade e um sacerdote, um doutor da lei, vendo Jesus sentado assim na porta do templo, encerrando sua reunião, viu aquele homem sentado, resolveu se aproximar. E era Jesus que estava ali sentado. E esse sacerdote, então, começa a conversar com Jesus e Jesus vai dizer para ele qual o propósito dele no mundo. Então, agora nós vamos ouvir esse diálogo falando do propósito do Cristo
na terra. Esse sacerdote chamava-se Anã. E ele se aproximou de Jesus e perguntou: Galileu, que fazes nesta cidade? Jesus respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. A fundação do reino de Deus. Então, para que Jesus veio à Terra? Para realizar a fundação do reino de Deus. Anã perguntou: reino de Deus? Com um certo tom de ironia. E tu, que pensas seja isso? Jesus respondeu: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então Jesus veio à Terra para a instalação do reino de Deus, que é a obra divina no coração de quem? Seu, meu, seu. Seu que está aqui online, seu da senhorita, seu da Dedezinha que está aí. Né? Realizar a obra divina em nossos corações. Fiquei pensando, estamos permitindo que o Cristo realize a obra divina em nós? Estamos permitindo, mas aí o diálogo continuou. Anã, com mais uma forma um pouco irônica de falar, perguntou: obra divina em tuas mãos? Desconhecendo com quem falava, como se Jesus fosse qualquer um, como se Jesus fosse um desajustado, um fantasioso que tivesse sentado ali, Anã continuou falando: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são teus seguidores e seus companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Quer dizer, aquele homem naquela hora pensando que para realizar aquela obra divina seria necessário a participação de príncipes de riqueza e de coisas desse sentido. E Jesus respondeu: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Você e você que está ouvindo online. E naquela hora, então, Anã, sentindo uma turbulência na alma, revelando uma grande inquietação íntima. Sabe, quando estamos dialogando com alguém muito superior a nós e a gente dá aquela balançada assim que perde a estrutura? Foi o que aconteceu com Anã. E Anã perguntou então. Anã então falou para Jesus, né? Sim, né? Os ignorantes, porque Jesus falou que os companheiros dele vinham de toda parte. E Anã falou, sim, os ignorantes e os tolos estão em toda a terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita? E Anã ficou pensativo. O Cristo olhou para ele e perguntou. Desculpa, eu falei aqui, essa fala é do Cristo. Anã, é porque eu entendei a frase, perdão. Anã respondeu assim: sim, os ignorantes e tolos estão em toda parte. Este deve ser o seu material de trabalho. E Jesus então falou para ele: você já viu alguma estátua perfeita, modelada de lama? E continuou Cristo: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior à da boa vontade sincera.
Então, nesse diálogo, Jesus está dizendo o quê? Que o mármore é este material que somos nós, que ele pode ser lapidado, ele pode ser aprimorado. E após esse trabalho de aprimoramento que estamos passando todos nós então vamos acabar como uma obra concluída. E este mármore maior é o do sentimento. Então ele fala, nenhum mármore existe mais puro e formoso do que o sentimento. Isto é, o nosso sentimento é este material que precisa ser modelado, aprimorado, talhado como mármore. Nossos sentimentos precisam ser lapidados. E nenhum cinzel, nenhum instrumento é melhor do que o da boa vontade. Cinzel é uma laminazinha que o escultor usa para poder cortar. E ele corta ferro, corta madeira, corta tudo quanto é tipo de material. E ele fala que o melhor material para nós lapidarmos o sentimento é a boa vontade, nos convidando a termos boa vontade para podermos nos permitir lapidar pelas experiências da vida, pelas dificuldades. Certo que muitas vezes é doloroso, certo que muitas vezes é difícil. Quem de nós aqui nunca passou uma situação extremamente difícil na vida? Todos nós, se não passamos, estamos passando ou vamos passar. Nós estamos no mundo de expiações e provas, nós estamos começando um mundo de regeneração. E somos esses espíritos ainda imperfeitos, mas com quem o Cristo conta para que possamos ser os seus obreiros neste mundo. O Cristo nos convida a trabalharmos como seus obreiros, como seus mensageiros, mas ele não fala em nenhum momento de que precisamos estar perfeitos, porque até então, neste momento, ele nos fala do mármore para ser talhado. Ele nos fala do cinzel, que é esse instrumento da boa vontade. É essa nossa boa vontade que precisamos aprimorar para que os nossos sentimentos possam ser aprimorados, melhorados, trabalhados como o escultor trabalha no mármore, tirando tudo aquilo que é excesso e deixando no final só aquela escultura perfeita que somos nós espíritos. Só que essa lapidação muitas vezes vem com as dificuldades que passamos na vida. Mas é com estes obreiros do Cristo, é com quem ele conta para que possamos levar a sua mensagem pela nossa conduta. E como nos disse Francisco de Assis, e se precisar, use palavras. Levarmos a mensagem do Cristo e, se for necessário, usarmos palavras. Então, a mensagem é pelas palavras, a mensagem é pela nossa postura na vida, é pela nossa conduta de vida. O exemplo no lar, ele fala muito mais alto que todas as palavras dentro de um lar. Quando se educa uma criança, todo o exemplo do adulto é que vai mostrar à criança o que precisa ser feito. Não são as palavras. Então, a mensagem continua nos dizendo que, sendo esse, então, o plano do Cristo, né, que é exatamente nos tornar os seus obreiros, nós temos que nos colocar neste pensamento de Jesus, neste ambiente do pensamento de Jesus, para nós entendermos o que é a sua obra e para nós nos colocarmos à disposição para esse trabalho tão maravilhoso e trazermos para o nosso dia a dia esse despertar. Então, observem que nós estamos falando de termos que nos preparar durante tantos anos, depois de tantos anos de curso, para então começarmos alguma coisa. Porque a mensagem está nos dizendo neste dia a dia. Então, a cada dia e todos os dias, nós vamos encontrar situações que vamos poder agir como os obreiros do Senhor.
das grandes às pequenas, das pequenas às grandes coisas. Mas perguntaríamos: o que é pequeno no trabalho do Cristo? Existe algo pequeno no trabalho do Cristo? Será que uma palavra amiga que se dá, muitas vezes nós não sabemos o que a pessoa faria se não conversasse conosco naquela hora? O que ela faria se não fosse aquela palavra de esperança, de incentivo, de consolo, de boa vontade? O que seria daquele colega de trabalho nosso, que muitas vezes chega com desânimo e quando nós vamos conversar, talvez ele venha e fale para nós: nossa, se você não conversasse comigo hoje, eu já estava pensando em cometer um erro. E nós nem sabíamos. E nos aproximamos pensando em dar uma palavra amiga, que talvez a outros olhos seria algo tão pequeno, e no entanto se revela tão grandioso. E de situações outras que de repente nem venhamos a saber, se não fosse nos aproximar, o que seria daquele momento, daquela pessoa. Entende o que nós estamos querendo colocar? Não há pequeno, não há nada, não há pouco. Tudo que fizermos para a obra divina é importante. Jesus não nos pede perfeição. Ele nos convida a segui-lo. Ele nos convida a amarmos a Ele. Ele nos convida a oferecermos o nosso melhor a todo momento. Ele não nos fala de perfeição. Tem uma passagem de Paulo de Tarso que ele fala para nós: mas não que eu tenha alcançado, ele está falando da perfeição, tá? É em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 12. Não que eu já a tenha alcançado, ele está falando da perfeição, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para o alto. Eu prossigo para o alto. Os discípulos do Cristo eram perfeitos? Não. Eles tinham suas inquietações, um tinha uma irritabilidade, o outro era voltado mais para as coisas materiais, o outro era um pouco mais impaciente, o outro era mais irritadiço, o outro às vezes não sabia ouvir muito, queria falar, o outro duvidava: deixa eu ver as suas chagas. Todos traziam imperfeições, mas foram aqueles 12 que Jesus combinou lá no plano divino para que aqui pudessem ser seus discípulos e cumpriram sua missão, mesmo diante das suas imperfeições. E a mensagem chegou até nós, foi cumprida, está aqui conosco. Estamos hoje estudando o Evangelho porque eles cumpriram a sua missão, mesmo que imperfeitos. Todos nós temos missões a cumprir. Não há no planeta Terra uma criatura que tenha encarnado sem uma missão. E pode alguém pensar: mas eu tenho uma missão? Que missão que eu tenho para cumprir, né? A sua missão com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, no seu lar, em manter o equilíbrio emocional e espiritual do seu lar. A sua missão naquele trabalho que você realiza ou realizou. A sua missão no convívio social em dar aquele bom exemplo. Todos nós temos missões. Todos nós temos muitas coisas boas para oferecer e para fazer. Nós trouxemos uma passagem titulada A Discípula. Está no livro Doutrina e Aplicação, de Chico Xavier. Essa passagem vai nos mostrar um coração fazendo exatamente aquilo que Jesus nos convidou. Mesmo diante das suas imperfeições, nos dando exemplo de que nós
temos muitas coisas boas para oferecer. Como Chico Xavier fala em sua mensagem, onde tem os vídeos que tanto assistimos, né? Buscando as falas do Chico, e ele fala em um momento, né? Que Jesus não nos chamou para subir o Everest, né? Para não fazer coisas tão difíceis, mas apenas para amarmos o outro. Ah, mas alguém pode pensar, mas eu não tenho condição de amar. Então queiramos bem. Mas para aquela pessoa eu não consigo querer bem, porque existe uma situação. Então não deseje mal. E vamos fazer aquele bem que pudermos. Vamos recordar a discípula. A discípula. É uma mensagem do Espírito Nina, que foi ditada para Chico Xavier. No tempo de Jesus, ao pé do Tiberíades, havia essa mulher humilde e pobre, que morava pela região e se tornou uma amiga devotada de Jesus. E principalmente nas horas mais amargas que vivia nessa terra. Eles, todos daquele povoado, a conheciam como a discípula. E aquela mulher, então, teve no Cristo a inspiração. E Jesus, expirado na cruz, seus apóstolos se dispersaram por toda a Galileia e ficou aquele gramado verde, ficou o lago formoso, que suas águas já não pareciam mais águas, mas pareciam lágrimas de saudade de todo aquele povo, saudade do nosso Senhor Jesus. A discípula amava o Messias e estava ali para servir com todo amor e dedicação. Pessoas vinham de longe e batiam à sua porta, que era uma mais simples choupana agreste, mas que ela sempre abria suas portas para as criancinhas, para os enfermos, para os jovens, para os adultos. E ainda que tivesse só um pão menguado, ela, quando não o repartia, o dava por inteiro. E se as provas surgiam para ela amargas, ela sempre buscava em Jesus o seu fortalecimento, as palavras que recordava do Mestre. E muitos anos se passaram. E naquela região a discípula se tornou o símbolo da humildade, do trabalho, da caridade e da alegria. Certa tarde, aquela filha da Galileia, abandonada e sozinha em sua choupana, em seu casebre, sentou-se ao pé do casebre. O coração, após muitos anos, já estava cansado de bater e ela ficava recordando quando ouvia Jesus falar às margens do Tiberíades, recordando sua palavra, sua voz, seu olhar, sua mansuetude, e estava ali e parecia quase que revendo o Senhor junto àquele lago extenso. Em dado instante, contudo, um ruído surgiu e ela meio que despertou de quase um sonho que estava tendo. Então o mendigo se aproximou e ali então chegou aquela jovem senhora, né? E peregrinando pela região, ela meio que despertou de surpresa com aquele homem no seu polo singelo, olhou para ele e disse: "Entra, irmão." E ele entrou em seu casebre. E o mendigo então penetrou naquela casa pequena, simples, com quase nada, apenas alguns pedaços de pano, já de muitos anos. E a discípula então deu um pão, deu um tapete para ele e falou para ele se sentar. E ele se sentou. E começou a conversar com ela. "Vive só?"
vivo com Jesus. E não tens ninguém no mundo? Quem vive na fé do Messias Nazareno, trabalha e espera em sua bondade com profunda alegria. Nunca recebeste a felicidade na terra? E aquela senhora respondeu: nunca. Porque espero a felicidade do céu, onde Jesus nos promete as venturas eternas do seu reino. E tens fé? Sim, porque pelo Senhor eu troquei todas as alegrias da terra. E o mendigo observou em silêncio, como se agora estivesse absorvido em seus pensamentos. E disse: tenho sede. A mulher levantou-se, pegou um jarro com água limpa e pura e fresca e deu ao mendigo. E percebeu que seus pés estavam sujos, feridos, e ofereceu lavar os seus pés. Pegou uma bacia com água, colocou os pés e começou a lavar. E enquanto lavava os pés daquele homem, ela pensou: meu Deus, eu não tenho um pano limpo, higienizado na minha casa para poder limpar essas feridas. Ela só tinha trapos na casa dela. O que eu faço? Enquanto isso, ela lavava os pés dele. Mas ela lembrou que ela viu em certo dia a Madalena jogando bálsamo no pé do Cristo e com seus longos cabelos secar os pés de Jesus. E ela pensou: por que eu não faço o mesmo com este mendigo? Lavo os seus pés e seco com os cachos do meu cabelo. E assim aquela mulher fez. Sem hesitar, ela lavou os pés do homem e secou com os seus cabelos. E à medida que ela secava, ela percebeu que houve uma transfiguração. E aquele homem, então, se revelou Cristo, sentado em sua presença. E ela disse: mestre. E Jesus falou: vem, filho. Desculpa a emoção, mas eu não consigo me conter. E aquela senhora, então, se sentiu transportada para um mundo, uma paisagem misteriosa e sublime, que o Cristo ia envolvendo e a encaminhando naquele mundo. Assim, meus queridos, são esses atos singelos a que o Cristo nos convida para que nós possamos levá-lo àqueles que estão à nossa volta. Levar a sua mensagem pelos nossos atos, muito mais que pelas nossas palavras, porque podemos falar qualquer coisa, mas os nossos sentimentos serem lapidados pelo Senhor e se tornarem bondade, cabe a cada um de nós. Que nós possamos nos deixar sermos permeáveis para que a mensagem do Cristo realmente toque as nossas almas. Possamos nos recordar cada dia que podemos fazer alguma coisa por alguém, por um bichinho, por uma planta, por um objeto, porque isso aqui também é criatura. Não vamos tratar as coisas só porque é uma cadeira, que vamos jogar porque é uma cadeira. É uma criação de Deus. Os animais também têm sentimento. As plantas também sentem.
nós também sentimos. E vamos sair daqui hoje sentindo na alma a felicidade de poder passar esses momentos com vocês, que com paciência nos assistiram, e desejamos a todos as bênçãos divinas em seus corações e nos corações daqueles que estiverem agora em nossos pensamentos, onde estiverem nesse mundo. A bênção do Cristo sobre todos nós, que assim seja. Que assim seja. Agradecemos por esses ensinamentos, né? Que realmente nos aquecem, né? Ela se emocionou, nós também nos emocionamos, porque iniciamos a nossa tarde sentindo um abraço de Jesus, né? Então agora nós vamos pedir a nossa companheira, a nossa irmã, viu? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Assim te agradecemos neste semana, nesses momentos maravilhosos que tivemos nessa tarde, abençoada pelas tuas mãos. Que assim seja.